Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Nas últimas décadas, em quase todas as eleições em vários países, a questão de direitos reprodutivos assumiu um papel de grande importância. Aparece em manchetes de jornais quase todos os dias. Dependendo do contexto, as definições desse termo, direitos reprodutivos, pode variar. Para algumas pessoas, significa autonomia de decisões sobre casamento, não sendo forçado a casar, por exemplo. Para outras pessoas, autonomia sobre a questão de ter filhos ou não ter filhos, limitar ou não o número de filhos. E com o aspecto desse segundo ponto, muitos usam a expressão praticamente como sinônimo de direito ao aborto induzido. Dessa forma, muitos procuram legalizar esse direito no mundo inteiro. As ironias desse debate serão ignoradas por pessoas que rejeitam qualquer noção de um soberano criador. As pessoas que acreditam em Deus precisam analisar essa questão à luz da revelação divina, a palavra preservada nas Escrituras. Então vamos observar alguns fatos dentro do ensinamento bíblico. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir primeiro em Gênesis capítulo 1, onde relata para nós a criação do primeiro casal. E a primeira coisa que observamos é que Deus não exige o casamento. Ele criou homem e mulher com a capacidade de reprodução. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O casamento continua sendo uma relação especial, determinada e abençoada por Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4, o autor comenta sobre a pureza dessa relação no contexto do casamento. Ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, o casamento é algo que Deus criou, deu para os seres humanos, se tornou algo comum universalmente, mas ele nunca disse que todas as pessoas têm obrigação de casar. Inclusive, temos casos de solteiros nas Escrituras aprovados por Deus. Olhamos para pessoas como Daniel, o apóstolo Paulo, ou o próprio Jesus Cristo. Solteiros que serviram ao Senhor. Segunda coisa que observamos é que o prazer sexual, que é visto como direito englobado nessa ideia de direitos reprodutivos, vem do Senhor e ocupa um lugar importante na relação matrimonial. Acabamos de ver aqui a pureza desta relação, mas outros trechos também mostram como esse prazer da relação sexual dentro do contexto do casamento é algo que Deus deu como bênção para o ser humano. Em Provérbios capítulo 5, versículos 18 e 19, ele diz: Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriagas-te sempre com as suas carícias. Uma descrição óbvia da intimidade da relação sexual. 1 Coríntios capítulo 7 vai um pouco além disso, mostrando que no casamento cada um deve se preocupar com esse desejo sexual do seu parceiro. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 diz: O marido concede à esposa o que é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro. Ele mostra aqui esse princípio de satisfazer esse desejo no contexto do casamento. Outra coisa que nós observamos é que Deus não exige que todos tenham filhos. Na criação do primeiro casal, ele comunicou sua intenção que reproduzissem.
E até falou para eles multiplicarem e encher a terra, e foram obedientes nisso. Os primeiros capítulos de Gênesis demonstram isso. Aí chegamos ao dilúvio, na época de Noé. E depois do dilúvio, Deus recomeçou a população humana com apenas 8 pessoas, e ele deu a mesma instrução para a família de Noé, de reproduzir, de encher a terra. E continua sendo uma coisa natural, uma coisa aprovada por Deus, criar filhos. Em 1 Timóteo 5, versículo 14, Paulo orientou as viúvas novas, ainda nessa idade de reprodução, a casar e ter filhos. Ele disse: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Em Tito, capítulo 2, versículo 4, ele também mostrou que é uma coisa normal, uma coisa natural, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Mas nada nas Escrituras apresenta a reprodução como obrigação específica de todos. É possível alguém decidir não casar. É possível alguém decidir não ter filhos. Mas por trás dessas questões, a ironia implícita é simples. Em todos os sentidos, essas questões dependem de Deus. Qualquer direito humano universal se baseia em alguma noção da essência da existência humana. E de onde vem? A mera admissão da capacidade reprodutiva humana também nos leva a perguntar sobre a origem dessa capacidade. Quem deu para o ser humano a capacidade de reproduzir? A maioria das pessoas atribuem a vida humana e a reprodução ao Criador. E a Bíblia frisa a capacidade reprodutiva como característica de seres humanos, como também de animais e até de plantas, na criação original. Podemos ver isso ao longo de Gênesis capítulo 1, a capacidade de reproduzir conforme sua espécie. Se direitos reprodutivos vêm de Deus, devemos respeitar a intenção do Criador sobre o tema. Deus disse que a vida humana deve ser protegida e valorizada. Por quê? Voltando para Gênesis mais uma vez, nas palavras que Deus falou depois do dilúvio, quando Noé e seus filhos recomeçaram esse mundo, no sentido de popular o mundo. Gênesis 9, versículo 5, Deus disse: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal, o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Esse é o ponto. Esse direito à vida, a vida humana, a valorização da vida humana, vem porque Deus criou os seres humanos à sua imagem. Nós não somos cachorros e gatos e pássaros, nós somos seres humanos, feitos à imagem de Deus. E assim, antes de defender o aborto como direito, devemos ouvir a palavra do Criador. Ele deu valor especial aos seres humanos. E a vida humana é sagrada. E por este motivo, olhando para o nosso Criador, olhamos para a sua criação e protegemos a vida humana. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.